Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Somos de Copa, mas na verdade Diego é carioca e eu sou guaratinguetaense. Aleluia, amém? E eu fico muito feliz quando eu venho aqui, vejo essa igreja e o que o Senhor tem feito no meio dos meus. Amém? É uma felicidade muito grande ter vocês aqui como um exército que leva essa palavra para essa cidade tão bonita. Eu me sinto muito agradecida, viu? Por essa igreja que está cada vez mais linda e por esse casal pastoral, que quando chegou aqui, trouxe essa palavra que tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu amo de verdade cada um de vocês. Amém? E quando vocês estiverem no Rio, visitando o Rio e Copacabana, vocês são muito bem-vindos lá. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que coisa boa estarmos aqui reunidos. Amém? Pode se assentar. Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Como é bom estarmos aqui. Como a Ana Carolina disse, né? É sempre prazeroso para nós estarmos aqui em Guaratinguetá. Não só por ser a cidade dela, também por isso, amém? Isso me lembra, né? Todas as vezes que eu estou aqui em Guará, eu digo que eu tenho uma dívida grande com vocês, amém? O Senhor me abençoou com a digníssima nesse lugar, fruto da terra, amém? E como diz, né, uma certa vez Billy Graham, ele disse que quando o Senhor quer abençoar um homem, ele separa, né, uma mulher para ele. E graças a Deus o Senhor quis me abençoar e aprove a ele, né, que aqui em Guaratinguetá tivesse a bênção da minha vida, amém? Então eu tenho uma dívida eterna contigo. É sempre bom estar aqui por ser a cidade natal dela, mas também, irmãos, é muito prazeroso ver tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, através da vida do pastor Zé, Sandra, uma família tão querida, uma família que nós amamos, né? Temos uma amizade, uma parceria, e como é bom ver que tudo aquilo que lá no início eles estavam vendo por dentro, tudo aquilo que eles estavam crendo, né, em uma visão divina, hoje nós estamos vendo o cumprimento e a manifestação disso, amém? Não só em Guaratinguetá, mas o Vale do Paraíba tem sido abençoado. Existe uma unção, né, apostólica fluindo nesse lugar. Existe uma unção peculiar que está, de fato, banhando essa região. E deixa eu te dizer, você que está plantado nessa igreja, você que está plantado nesse lugar, fica ligado, porque a mesa sempre está posta, o pão sempre está disponível e o meu e o seu cálice ele vai transbordar. Amém, irmãos? Nessa noite eu creio que existe uma palavra do coração de Deus para ela ser, né, compartilhada comigo e contigo. E eu digo que cada vez que o Senhor compartilha algo, todas as vezes que o Espírito Santo libera uma palavra, nunca é sem propósito ou sem fim proveitoso. A Bíblia diz que toda palavra lançada da boca de Deus, ela precisa prosperar para um desígnio, ela precisa prosperar para um propósito. Nós não servimos a um Deus que lança palavras ao vento. Nós servimos a um Deus que é um Deus de propósito, e toda palavra debaixo da inspiração do Espírito, uma vez agarrada, crida, ela vai prosperar para aquilo que o Senhor a designou. Então nessa noite eu creio mais uma vez, o Senhor nos dando uma palavra, o Senhor nos dando um comando, e se você agarrar essa palavra, saiba de uma coisa, meu irmão, novos ares iremos viver, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? Então nessa noite existe uma unção nesse lugar, existe uma palavra sendo liberada. Ei, essa é uma noite profética. Amém, irmãos?
E eu digo isso com total convicção, porque eu não acredito no profético que apenas nos faz dançar, correr e nos alegrarmos naquele momento e depois aquilo vai se esvaindo. Não, não. Eu creio que quando recebemos a palavra vem alegria, vem regozijo, mas também vem no outro dia mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de procedimento. Por quê? Porque Ele nos enviou a sua palavra e ela tem nos livrado daquilo que é mortal. Não morreremos, mas viveremos para contar os feitos do Senhor. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Abra comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Existe algo que o apóstolo Paulo introduz a essa igreja, existe algo que me chama a atenção, e da mesma forma que tem me abençoado, eu creio, irmãos, que também vai te alcançar e te abençoar. Amém? Colossenses capítulo 1, no versículo 13, ele diz assim: Ele quem? Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas, diga, todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham primazia. Versículo 19, porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse ou habitasse toda a plenitude de Deus. Para aí comigo. O apóstolo Paulo, ele vem trazendo grandes verdades e grandes ensinamentos nessa introdução a essa igreja. A primeira coisa que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele começa a nos lembrar ou a nos trazer a clareza de que Deus em Cristo, ele nos tirou de um império e ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei se isso te alegra, mas hoje eu já não estou mais no império. Hoje eu já não estou em um lugar de cegueira. Hoje eu já não estou em um lugar de ignorância. Hoje eu já não estou em um lugar de incredulidade. Não, não. Ele me tirou desse lugar e ele me fez adentrar ao reino. E já que eu estou no reino, eu posso e devo pensar como filho de Deus. Eu posso e devo pensar como príncipe e como princesa do Senhor. Irmãos, você não está em qualquer lugar. Nós estamos no reino. E quem é o nosso rei? O grande El Shaddai, aquele que é tudo aquilo que eu e você precisamos. Oh, aleluia! Quem é o nosso rei? O grande El Shaddai. Quem é o nosso rei? É Jeová Jireh. Antes da necessidade, ele já liberou toda a provisão que precisamos. Antes do desafio, ele já liberou tudo aquilo que precisamos para a vida e para a piedade.
E o apóstolo Paulo continua dizendo que em Cristo habita toda a plenitude. Eu não sei se isso te alegra, mas Deus não nos trouxe para um reino para vivermos uma vida mediana. Ele não nos trouxe para um reino para vivermos a mesma vida medíocre que tínhamos antes. Aleluia! Ele não nos trouxe para o reino para nos acostumarmos a viver com sobra ou nos acostumarmos a viver com o resto. Não, não. Na mesa do rei tem banquete. Na mesa do rei há plenitude. Na mesa do rei tem tudo aquilo que eu e você precisamos. A primeira coisa que eu quero mencionar é que Deus nos chamou para vivermos em Cristo uma vida de plenitude em tudo. O que é plenitude? É estar completo. O que é plenitude? É não ter falta de nada. O que é plenitude? É viver aquilo que Cristo conquistou na cruz, a obra da redenção. Ei, meu irmão, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Agora, não adianta ter uma herança e não desfrutar dela. Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade da palavra. Não adianta termos uma herança, uma mesa posta diante dos nossos olhos e não termos a ousadia de nos apropriarmos dela. O pastor Zé acabou de citar Salmo 23, quando Davi disse que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ei, meu irmão, essa mesa não é para a eternidade, essa mesa é para hoje, é para agora. Tudo aquilo que precisamos está na mesa. Tudo aquilo que precisamos está disponível, porque em Cristo toda a plenitude de Deus foi liberada. E aí se cumpre 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Nós não nascemos de novo para cultivarmos o mesmo estilo de vida do passado. Nós não nascemos de novo para nos acostumarmos a vivermos uma vida natural. Sabe por quê, irmãos? Para viver aquilo que todo mundo vive, você não vai precisar andar em fé. Porque existem circunstâncias que são inerentes da vida. Agora, para viver o extraordinário, para vivermos o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, vai precisar ter uma mente próspera, uma mente de filho de Deus, uma mente que não se dobra à circunstância, uma mente que não se rende às afrontas do diabo, mas diz, tal como Deus falou, eu vou viver aqui nessa terra. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, nós precisamos cultivar uma mentalidade de filhos de Deus. Se você tem um quintal, na sua casa que não foi pavimentado, você vai concordar comigo que você nunca acordou e um belo jardim sorriu para você e te deu bom dia. Não acontece assim. A única coisa que brota de uma terra sem trabalho, sem esforço, é mato. Para coisa ruim chegar, ninguém precisa fazer esforço. Para coisa ruim bater a porta, ninguém precisa cultivar. Agora, para vivermos o bom, para vivermos o extraordinário, para termos um jardim no nosso quintal, meu irmão, nós vamos precisar trabalhar. E que trabalho é esse? Eu criei com o meu coração e eu lancei essa verdade com a minha boca.
boca. Está todo mundo dizendo, vai faltar. E eu digo, meu Deus, segundo as tuas riquezas, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades. Ah, mas a doença está aí. Ei, antes da doença chegar, Cristo entrou primeiro na minha e na sua história. Aleluia! Antes da crise chegar, ei, Cristo chegou primeiro. Deus entrou na minha e na sua história. Então, se eu estou em um reino, eu preciso pensar como filho do rei. Se eu estou em um reino, eu preciso falar como filho do rei. Irmãos, no reino no qual estamos, não existe falta, não existe doença e nem crise. E se eu fosse você, eu me animaria mais com essas verdades, porque não sou eu que estou falando, é Deus que está mostrando. Ei, você está em um reino inabalável. Inabalável. Então nós precisamos pensar como Deus pensa e falar como Deus fala. Não podemos provar de plenitude se a nossa mentalidade ainda for uma mentalidade tacanha, pequena. Ah, mas como que eu vou mudar o cenário da minha vida? Alguém já disse que o homem é fruto do meio no qual vive. Ei, meu irmão, o homem é fruto da palavra que tem ouvido, recebido e praticado. Você não é fruto do meio, você é fruto direto da palavra de Deus. Todas as vezes que eu me movo na palavra, ei, o próprio Deus vem com honra sobre a minha e sobre a sua vida. Algumas pessoas falam, como eu vou honrar ao Senhor? Ei, irmãos, muitas vezes a nossa honra, ela será manifestada pelo simples considerar, pelo simples declarar e praticar aquilo que a palavra dele diz. Isso me lembra quando lá em 1 Samuel, capítulo 2, o Senhor estava advertindo o sacerdote Eli, porque Eli tinha negligenciado com a correção dos seus filhos, e o Senhor disse, Eli, eu vou honrar aqueles que me honrarem. Deixa eu te dizer, quando você honrar ao Senhor, quando eu honrar ao Senhor, fique pronto, porque virá uma honra da parte dele de forma extraordinária. Aleluia! Aleluia! Deixa eu te dizer, a nossa declaração em fé e a nossa confiança no Senhor nunca, jamais será frustrada. Tudo aquilo que temos crido, declarado e confiado em Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai viver exatamente aquilo que você tem falado. E não tem como falar certo se não pensarmos certo. Não tem como declararmos certo se não pensarmos aquilo que a palavra de Deus pensa. Irmãos, isso me lembra, aquela parábola do filho pródigo. Muitos ali pegam esse contexto para a salvação, mas algo me chama a atenção. Aquele filho, quando retorna para a casa do seu pai, ele retorna com uma mentalidade tão miserável. Ele estava debaixo de condenação, ele estava debaixo de uma grande pressão, ele tinha pedido a sua herança, o pai tinha liberado a herança sobre ele, e ele foi viver a vida. E viu que não dava certo viver a vida longe de casa, longe do pai. E acontece que vem a crise, vem a falta, vem a necessidade, e ele começa agora a se sujeitar a um padrão, a um modelo de vida que outrora ele não conhecia. Aquele filho que um dia chegou diante do pai, fazendo o requerimento da sua herança, ele agora se vê em um lugar que perdeu tudo e ele só tem direito de comer farelo dos porcos. E por causa disso,
Ele pensa, se aqui está ruim, lá na casa do pai pode ficar na mesma condição, mas pelo menos eu estou na casa do meu pai. E ele volta com a expectativa de continuar recebendo o farelo dos porcos. Ei, deixa eu te dizer algo. A pior coisa que pode existir na vida de um crente é ele nascer de novo, mas com aquela consciência de que eu ainda não sou aceito diante de Deus e por isso eu só vou ter a sobra, por isso eu só vou ter as migalhas. Ei, meu irmão, ele não nos chama de cachorrinhos, ele nos chama de filhos. Quem come as migalhas da mesa são os cachorrinhos. Agora, filho que está em um reino, filho que pensa como filho do rei, ele senta à mesa, ele se apropria do banquete, ele sai de lá saciado, dentro de plenitude. Eu declaro em nome de Jesus que toda mentalidade de escravidão, de falta, seja lá aquilo que você aprendeu, adquiriu no longo, nos longos anos da sua jornada, ei, Deus está dizendo, amplie a sua visão, mude o seu pensamento, comece a pensar como filho do rei, porque de fato você está em um reino inabalável. Aleluia! Irmãos, pare para pensar. Enquanto lá fora o temor está instalado, Deus está dizendo, olha, eu continuo no meu trono e aqueles que confiam em mim jamais serão abalados, jamais serão frustrados. Como vai ser o amanhã? Eu não tenho todas as informações, mas pela palavra eu sei que vai ser bem melhor do que o dia de hoje. Pare de se programar, de ter expectativa no pior. Pare de pensar, esse mês eu tive, como vai ser o próximo? Ei, meu irmão, se você tem honrado ao Senhor, e eu sei que você honra, o próximo mês será muito superior a esse. Aleluia! Essa palavra funciona, somos cartas vivas dela. Ei, irmãos, lembre como você chegou nesse lugar e como você está agora. Já parou para pensar sobre isso? Existem fotos suas antes de Jesus entrar na sua vida que você nem gosta de ver. Era uma vida estranha, era uma vida esquisita, era uma vida que não tinha sentido. Agora deixa eu te dizer, esse velho homem morreu, agora faça morrer a mentalidade dele também. Amém, irmãos? Salvação chegou. No Espírito, a redenção já aconteceu. Agora a nossa alma, ela precisa ser mudada, alterada pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Você e eu só vamos provar e desfrutar daquilo que a nossa mente estiver cheia, aquilo que diante dos nossos olhos for uma visão maior do que a capacidade do meu e do seu braço. Certa vez eu ouvi algo, que é bem necessário para o momento. Alguém disse que foi jantar com uma pessoa, nem lembro ao certo quem contou, mas que aquela pessoa sempre fazia um peixe sem o rabo e sem a cabeça. E diante daquele jantar, a pessoa pergunta, por que você faz o peixe sem rabo e sem a cabeça? Ela disse, não sei, eu aprendi com a minha mãe assim, e eu vim repetindo o processo. E daqui a pouco, ela pergunta à mãe, a mãe diz, eu não sei, vou perguntar à sua avó, porque foi ela quem me ensinou. E ela vai perguntar à avó, e a avó diz, ué, vocês ainda fazem peixe assim?
Sim, fazemos. Por quê? Porque eu só fazia porque a minha travessa não cabia o peixe inteiro. Eu sempre tinha que cortar o rabo e a cabeça. Agora deixa eu te dizer algo, irmãos. Não venha para o reino, não venha, para a posição de filho, achando que o seu peixe tem que ser cortado. É tempo de peixe inteiro. É tempo de plenitude. É tempo de coisas maiores e melhores para mim e para você. Existem coisas maiores vindo na minha e na sua direção. Agora só vai acontecer quando tiver um coração posicionado em fé, em obediência e em renovação da mente. Tudo Deus já tem para liberar sobre nós. Agora nós precisamos entrar nos trilhos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que Paulo disse, olha, não se conforme, não ganhe a forma desse sistema, não ganhe a forma do mundo. Está todo mundo dizendo, vai faltar. Ei, meu irmão, mamãe e papai tinham razão. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Ah, mãe, por que eu não posso fazer? Todo mundo faz. Ela já dizia, olha, você não é todo mundo. Ei, irmãos, você não é todo mundo. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Sabe o que é ser uma propriedade exclusiva? Existe um selo na nossa vida de forma espiritual. Não toque, não mexa. É minha propriedade peculiar. Aleluia! Ah, mas vai faltar. Ah, mas eu não sei como vai ser o amanhã. O meu e o seu já é certo e garantido. O meu e o seu já está resolvido. Então não ganhe a forma desse século. Não ganhe a forma, não ganhe o linguajar das pessoas que estão lá fora debaixo de cegueira. Não faça isso, meu irmão. Preserve o ambiente da sua casa. Preserve o ambiente da sua vida. Comece a criar as suas realidades com as sementes que saltam da sua boca. Comece a criar. Como vai ser? Como vai ser daqui a 1 ano? Como será daqui a 2 anos? Ei, nós estamos em um reino, mas eu não tenho condições de viver. Não tinha. Em Deus você e eu temos. Esqueça. Ah, mas a minha criação foi muito limitada. Ei, meu irmão, se eu parasse para falar sobre a minha, você já ia se agigantar em fé. Agora, se funcionou para um, ei, Deus não faz acepção de pessoas. Vai funcionar na tua vida, na tua casa, na tua história. Vai funcionar. A matemática dos céus é diferente. Para com essa mentalidade pequena de achar, não, eu só posso ter o salário do final do mês. Eu só posso ter o resultado de 2 mais 2, que são igual a 4. Ei, irmãos, a matemática dos céus é completamente diferente. O nosso Deus já começa quebrando toda a estrutura que conhecemos de matemática. A matemática diz que 0 nunca pode ser multiplicado. E o nosso Deus diz, eu multiplico o vigor daquele que não tem nenhum. Deixa eu te dizer, o pouco Deus multiplica, mas se você ainda nem está na fase do pouco, fique tranquilo, porque Deus é Deus que multiplica e cria de onde não existe só para nos abençoar. Nós precisamos ampliar a nossa mentalidade. Irmãos, como é feio, nesse tempo que estamos vivendo, encontrarmos com crentes amedrontados. É horrível. Você encontra cada crente que ele não só usa máscara para se proteger, ele se esconde atrás dela.
Sabe, irmãos, nós vamos fazer tudo aquilo que precisa ser feito como protocolo. Agora, não abre a sua boca para determinar que essa pandemia vai ditar o estilo da sua vida. Não vai, porque enquanto existem pessoas que estão em crise, outras estão prosperando, E nós fazemos parte desse time. Somos nós os que estão prosperando. Ei, o justo não pede emprestado, pelo contrário, ele tem tanto que ele empresta e não pega de volta. Oh, aleluia, crie a atmosfera da sua vida, da sua família, com as palavras que saem da sua boca. Irmãos, eu fico impressionado quando o apóstolo Paulo, em Efésios, ele começa a orar pela igreja, para que olhos espirituais sejam iluminados. Você já parou para pensar que o mesmo apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Coríntios, ele diz que aqueles que estão na posição de ímpio, de incrédulos, eles estão debaixo da cegueira que o próprio Satanás estabeleceu. Aí nós já saímos dessa condição e estamos no reino. E volta ele dizendo, olha, eu oro para que os olhos espirituais da igreja sejam iluminados, para que essa igreja possa entender a riqueza da glória que está reservada em Cristo Jesus. Ele ora para que possamos entender a altura, a profundidade, possamos compreender e enxergar a plenitude que já está disponível em Cristo Jesus para mim e para você. Irmãos, eu não quero ser uma igreja cegada nesses últimos dias. Eu não quero ser uma igreja que não compreende quem eu sou, aonde estou e quem é o Deus da minha e da sua jornada. Não quero. Sabe por quê? Pode estar tudo ruim lá fora. Agora na minha e na sua casa não vai ficar não. Porque aqueles que esperam no Senhor, ei meu irmão, eles não se abalam, eles não estremecem. Pelo contrário, eles andam em regozijo. Porque têm provado da boa mão do próprio Deus sobre a nossa vida. Diga, eu vou viver a plenitude proposta em Cristo. Você não precisa abrir, mas Isaías 54, o profeta messiânico, ele traz uma pérola para as nossas vidas. Isaías 54, versículo 1, ele diz assim, cante alegremente, ó estéreo, que não deixe a luz, exulta com alegria, canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, assim diz o Senhor. Deixa eu te dizer, não é qualquer um que está dizendo, é o próprio Deus. Ele está indo, contrariando toda a probabilidade. Porque a mulher casada, ela está apta a gerar quantos filhos quiser. Agora o Senhor está dizendo, olha, se alegre estéril, se alegre, porque até a mulher solitária dará mais filhos do que a casada. Sabe o que Deus está dizendo? Existe uma notícia no meu reino que é muito superior à notícia que está rolando na terra, a notícia que está sendo divulgada embaixo. Irmãos, tem uma notícia sendo divulgada. O espírito de medo está cirandando sobre pessoas, sobre lugares. E o que vai acontecer? Vai acontecer que eu continuo blindado na posição de mais do que vencedor. Aleluia!
O que vai acontecer? Vai acontecer que eu continuo me movendo em fé, e fé não vai dar ouvidos às circunstâncias. Nós sabemos que elas existem, mas acima das circunstâncias existe Deus e o poder da sua palavra. Aleluia! Aí ele continua e ele diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e tem mais, não o impeças. Ele está falando de uma forma educada, mas às claras ele está dizendo: não atrapalhe a Deus. Porque existem momentos, irmãos, que nós atrapalhamos o processo. Sabe, já existem circunstâncias tentando nos resistir. Já existe o inimigo das nossas almas tentando nos resistir. Não deixe que a sua boca seja uma resistência na sua vida. O que eu estou falando? Que Deus considera as palavras que têm saltado dos meus e dos seus lábios. É uma verdade imutável. Deus para ouvir o que está saindo da boca do seu povo. Nós temos Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 12, no versículo 21 e 22, o Senhor falando através do profeta Ezequiel. Ezequiel, que provérbio, que ditado é esse que está rolando na boca do povo? Eles dizem: o tempo se prolonga e as profecias não se cumprem. E o Senhor diz: olha, diga ao povo para cessar com esse ditado. Vocês já não vão falar, o tempo está longo e a profecia não se cumpre. Pelo contrário, você vai mudar o linguajar e vai dizer: está próximo o cumprimento de todas as profecias. E nessa noite ele está dizendo: olha, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás, abra os seus ouvidos espirituais, transbordarás para onde? Para a direita, para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, comece a se expandir. Só vai ter expansão por fora se por dentro já tiver um coração e uma visão expandida. Não adianta: um dia eu vou viver o grande. Nem espere os anos passarem, que eu já te digo hoje, que se essa esperança de um dia viver o grande é o que está norteando a sua vida, nada vai acontecer. Agora, se em fé você abrir a sua boca e dizer: ei, o grande já está vindo na minha direção, Deus sabe o meu endereço, Ele não me perdeu de vista. Fé funciona, a minha boca se abre e cria novas realidades. O espírito da fé é um espírito criativo. Oh, aleluia! Ei, meu irmão, tem muita coisa boa para a igreja do Senhor Jesus viver. Tem muito milagre para se manifestar. E deixa eu te dizer, só vai acontecer quando sairmos do campo da razão e mergulharmos no sobrenatural. Deixa a visão ser alargada, ser ampliada dentro de você. Abra comigo, para a gente começar a concluir, abra comigo em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. É o momento que Salomão está se apossando do trono. É o momento que ele começa a orar ao Senhor, lembrando da trajetória do seu pai Davi. E ele começa a fazer uma oração muito simples, muito sincera. E existe algo aqui que vai nos abençoar. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Ele diz: agora, pois, ó Senhor, meu Deus,
que fizeste reinar teu servo, em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei conduzir-me. Versículo 8, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a este povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Versículo 10, essas palavras que saltaram da boca de Salomão produziam um resultado. Que resultado? Essas palavras agradaram ao Senhor. Irmãos, as palavras que têm saltado da nossa boca têm agradado ao Senhor? Só pare para refletir. E ele diz, por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus, já que não pedistes esta coisa, e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernir o que é justo. 12. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Preste atenção, nós estamos entrando no princípio da declaração que nós conhecemos bem. Salomão começa a orar por sabedoria, e quando um crente abre a boca, Deus ouve e considera o que tem saltado da minha e da sua boca. E ele diz, olha, essas palavras me agradaram, eu vou te dar aquilo que você pediu. Em outras palavras, Deus, ele vai utilizar do medidor da nossa boca para trazer aquilo que eu e você temos desejado. Ele disse, olha, eu vou conceder o que você pediu, o que você falou, mas eu não sou Deus que vou até a conta. Eu sou El Shaddai. E aí se cumpre Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais, além de tudo que pedimos, verbalizamos e além daquilo que temos pensado. Ele disse, Salomão, eu dou o que você pediu, mas eu também vou além, te concedendo aquilo que você não pediu. Irmãos, de uma forma clara, Deus está dizendo, a tua boca está arquitetando o teu ambiente. A tua boca é a semente para eu entrar na sua vida. Vai acontecer tal como você tem falado, mas se prepare, porque eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. Oh, aleluia. Eu não sei se você se alegra com isso, mas se eu fosse você, eu abria mais a boca. Se eu fosse você, eu ousava mais nesse negócio de declarar a palavra. Não fique tímido, não fique amedrontado. Irmãos, você só vai falar aquilo que você tem pensado. Palavras são pensamentos em ação. É por isso que Provérbios 23:7 diz, assim como o homem imagina na sua própria alma, assim ele é. Você é consequência daquilo que tem pensado, você é consequência daquilo que tem meditado. Quando eu não mais penso na possibilidade humana e começo a pensar aquilo que Deus pensa ao meu respeito, não tem diabo, cão dos infernos, que possa nos deter, nem nos segurar. Aleluia.
Irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra e de uma influência séria. Nós não estamos brincando, não. Ei, provade e vede que o Senhor é bom. Prove. Está na hora de sair do campo da razão e mergulhar. Está na hora de, eu já ouvi há 5 anos. E às vezes alguns dizem, mas de novo essa palavra. Ei, irmãos, não é o tanto que eu já ouvi, é o tanto que eu tenho praticado e me movido. Não é o tanto que eu tenho de informação, é o tanto que eu tenho de atitude. É por isso que a Bíblia fala em Filipenses, pensa certo, pensa aquilo que a palavra pensa o que é puro, pensa o que é de boa fama, porque quando você pensa certo, você também abre a sua boca para pedir certo. E quando eu peço certo, alinhado à palavra de Deus, se cumpre que tudo aquilo que pedimos a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E já que Ele nos ouviu, estamos certos, estamos seguros de que Ele já manifestou os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, eu declaro de uma forma muito ousada que você vai viver rompimentos, você vai viver milagres em meio a esse grande cenário de improbabilidade. Você vai viver coisas que você vai olhar e vai dizer, só poderia ter sido Deus. Aleluia! Só poderia ter sido Deus. Ah, mas como vai ser? Ei, meu irmão, muitas vezes nós não teremos todas as informações, mas de fato a Bíblia diz que nós teremos, o fim que desejamos em Deus. Pense os pensamentos de Deus, haja conforme a palavra fala, haja como o próprio Deus, aleluia, designou na sua palavra. Amém? Peça certo, peça pensando a palavra. Ah, mas se eu pedir, ei, meu irmão, Deus tem prazer em realizar. Lembra de Mateus 7? Ele diz, olha, você pode pedir e o que vai acontecer? Você vai receber. Ele diz, olha, nunca houve, de um pai, de um filho pedindo um pai, um pão e ele dando uma pedra. Nunca houve dele pedindo, um peixe e o pai entregando uma serpente. Aí ele diz, olha, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, Deus é muito melhor em tratar dos seus filhos do que eu e você. Nós amamos os nossos filhos, amamos realizar os desejos do coração deles, mas Deus é muito melhor e superior a isso. Irmão, se prepare, porque nós estamos vivendo dias incomuns e dias de grandes oportunidades. Eu posso te dizer, como os pentecostais antigos, nós estamos vivendo dias de visitações do Senhor. Sabe, visitações, coisas inéditas acontecendo, desígnios inéditos da parte do Senhor se manifestando. Agora não seja tímido, seja ousado, pense como filho. Sabe, isso me lembra aquele rei que estava diante de Eliseu. Eliseu já tinha orado, já tinha dado um comando e disse, olha, lance a flecha da vitória. E aquele homem foi tímido e só lançou por 3 vezes. E ele diz, por que você fez isso? Se você tivesse lançado mais, a derrota de todos os seus inimigos estaria definida. Irmãos, deixa eu te dizer, flecha da vitória, Deus está colocando na minha e na sua boca. Flecha da vitória está saindo dos meus e dos seus lábios. Vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que nós vamos aumentar, nós vamos prosperar. As riquezas das nações virão para a minha e para a sua mão. Irmãos, não está faltando dinheiro, não. Está faltando
crentes se levantando no temor, na ousadia, dizendo: pode vir, porque eu sei utilizar. Pode vir, porque o reino vai expandir. Diga: vai acontecer. Aleluia, fique de pé. Ministério de música, celebre ao Senhor, meu irmão, celebre ao Senhor, celebre ao Senhor. É tempo de oportunidade, é tempo de coisas incomuns, é tempo de coisas inéditas. Ei, Deus não está brincando de ser o Deus da igreja, não. Ministério de música, pode vir para cá, por favor. Aleluia. E você vai dançar, vamos celebrar, sabe o que? As probabilidades do reino de Deus. Não as impossibilidades dessa terra, não as impossibilidades da situação atual, mas nós vamos dançar e celebrar, porque Deus já descansou de toda a sua obra. Está pronto, está feito. Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Levante as suas mãos. Oh, aleluia, aleluia. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças pela nossa visão. Eu te dou graças pela nossa mentalidade. Ela sendo ampliada, ela sendo estendida, para pensarmos como o Senhor pensa, para agirmos como o Senhor age. Obrigado, Pai, porque a falta não vai nos intimidar, a escassez não vai nos intimidar, porque nós estamos em um reino de suprimento, nós estamos em um reino de oportunidade. Ei, meu irmão, está vindo, existem coisas vindo na minha e na sua direção, existem milagres financeiros. Existem milagres na área das finanças, recursos sendo liberados sobre mim, sobre você. Oh, rebochondara canjondorocoso cobra, reconjondororo balara labassondara lamassondara laba. Oh, diricanjondororo balara lamasso. Recursos na área das finanças sendo liberados e endereçados a mim e a você. Oh, rebalara labassondara lama. Existe um tempo de velocidade para essa obra. Existe um tempo de velocidade para essa região. Ei, não é só Guará não, tem todo o Vale do Paraíba. Ei, não é só uma obra não, são financiadores para aquilo que Deus está fazendo. Ei, dance, se alegre, porque o escape, o livramento já chegou. Dance, se alegre, flecha da vitória, flecha da vitória.